Boa noite, professor. Boa noite, alunos. O nosso trabalho é sobre a proposta de uma metodologia para avaliar a sustentabilidade em processos de cortes utilizados na indústria metalomecânica. A dupla é formada por mim, Silas Eringer, e o Lucas Niero Mantovani. Somos do 10º período da Engenharia Mecânica. Nos últimos anos é possível visualizar que o planeta vem sofrendo aí muitos impactos ambientais, e com isso as empresas nos últimos anos também passaram a pensar um pouco no desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente, já pensando nas próximas gerações. E casos como o da empresa Vale, por exemplo, mostra pra gente que o impacto não é somente na vida das pessoas, mas também ambientalmente falando. Com isso é necessário aí a criação de estratégias e tecnologias para poder aumentar a sustentabilidade e ao mesmo tempo também atender ao mercado e às nossas necessidades, né? E mesmo com a dificuldade da conciliação desses dois, é importante tentar pelo menos fazer a redução desses danos causados à natureza. Vamos lá, galera. Objetivos. O objetivo do nosso trabalho é analisar, comparar e classificar os tipos de processos de corte e de como cada um afeta o meio ambiente, visualizando assim todos os aspectos que podem ser considerados. Como objetivo também podemos citar os conceitos de resultados triplos, que contempla a parte econômica, ambiental e social. Além disso, iremos analisar um processo de corte por serra intermitente que foi criado. Agora daremos continuação aos próximos slides. Bem, eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada durante esse trabalho. A metodologia da mensuração dos indicadores que foram obtidos é com base no conceito de Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line é a relação de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável que existe no mundo empresarial. E aí vai dividir em 3 classes: a classe social, a classe econômica e ambiental. E são 3 aspectos totais. Na parte social, remuneração por hora, número de acidentes, nível de ruído, nível de risco para o operador e treinamento. Na classe econômica, custo de mão de obra, custo da máquina, ferramenta, custo total de produção e tempo de produção. E também a parte ambiental, consumo de energia elétrica, consumo de insumos e geração de resíduos. Desses 3 tópicos, a parte que pode ser obtida no chão de fábrica é toda a parte social. Também é possível obter no chão de fábrica o custo da mão de obra, o tempo de produção e também o consumo de energia. Os que vão ser obtidos aí por dados eletrônicos é o custo de máquina, custo de ferramenta e o custo total de produção. E por fim, os que podem ser obtidos aí por meio de empresa ou dados de literatura é o consumo de insumos e a geração de resíduos que a empresa gera. Já a metodologia para mensurar o risco de acidente vai ser gerada através de uma análise preliminar de risco, que vai analisar a frequência e também a gravidade. Na faixa de frequência, temos aí um exemplo, né? A categoria A, B, C e D, sendo A extremamente remota, quando acontece com mais de 10 anos, e frequente, categoria E, quando acontece em menos de um dia, por exemplo. Já na gravidade, a gente tem aí a categoria 1, 2, 3 e 4, que 1 significa que não degrada o sistema ou seu funcionamento, não causando lesões, e a categoria 4, perdas no sistema, mortes ou lesões permanentes. E aí depois é feita aí a tabela real, que é a frequência e a gravidade, sendo um A desprezível, o que quase não acontece ou que quando acontece não vai degradar o sistema ou funcionamento, e quando for a categoria E 4, quer dizer que é catastrófico, que acontece com frequência e tem aí perdas, mortes, lesões permanentes. Já a metodologia para o consumo de energia elétrica foi utilizado um sensor de corrente não invasivo, que vai utilizar a lei de indução eletromagnética de Faraday, além de utilizar também um multímetro que vai verificar a tensão na linha do equipamento. Utilizou-se também um Arduino DUI, com os dados sendo processados no MATLAB, que é um software, e também foi utilizado um cálculo de consumo de energia elétrica da máquina, ou seja, a potência de consumo vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão em linha, vezes raiz de 2 sobre 2, vezes corrente de pico de linha absorvida na máquina de corte, vezes FP, que é o fator de potência entre a defasagem de tensão e a corrente da máquina. Bem, o KPI de custo de máquina e ferramenta e total foram obtidos aí com catálogos e dados eletrônicos das empresas fabricantes. O KPI que vai indicar aí a chave de desempenho.
Para a medição das amostras, as ferramentas utilizadas foi uma balança da Gerraca, modelo BK500. O material que foi utilizado no experimento foi o aço ABNT 8640, que é utilizado na fabricação de virabrequim, eixo, engrenagem, etc. E foi utilizado também uma serra intermitente da marca Franho, que tem aí até a imagem aí abaixo, e a ferramenta de corte uma lâmina, Stewart, para aplicação da metodologia. Também tem aí o desenho, o projeto da amostra e também a amostra na máquina de corte. Então vamos lá, galera. Resultados. Aqui a gente consegue mostrar para vocês valores referente ao custo de máquinas e ferramenta utilizada no processo de corte por serra intermitente. Aqui são os indicadores que a gente coletou, os dados que a gente coletou, que foram o custo de máquinas, o custo de ferramentas, número de peças fabricadas e o tipo de média de manutenção. O custo de máquinas deu 3.000, o custo de ferramenta deu 70, o número de peças fabricadas foram 500 peças e o tempo médio de manutenção foi 1 hora. E aqui a gente podemos demonstrar os dados de desempenho, de sustentabilidade, né, para a metodologia proposta do trabalho. Todas as medidas foram obtidas levando em conta a produção de uma unidade de corpo de prova, segundo os padrões de qualidade e desempenho previamente definidos para a peça. Aqui a gente coletou os dados, como foi o slide anterior, né, e fizemos em forma de indicador no caso. Nós temos a parte de ambiental, social e econômico. Também tem a parte de unidade, quantidade. No caso da parte ambiental, a gente tem o consumo de energia, consumo de insumo, ferramenta de corte, geração de ruído, ferramenta de corte, material de peça, total. A parte social, remuneração por hora, salário médio de 1.500 por mês, número de acidentes, nível de ruído, nível de risco para o operador, treinamento. Na parte econômica, a gente tem o custo de mão de obra, custo de máquina, o custo de ferramenta, custo total de produção e o tempo de produção. E aqui mostramos alguns valores, né, que a gente coletou. E é isso, e esses foram os resultados. Bem, agora para finalizar, de acordo com o resultado informado no tópico anterior pelo Lucas, os dados que foram obtidos no corte intermitente vai atender todos os 13 aspectos, tanto ambiental, social e econômico, que foram citados lá no início desse trabalho. A proposta, claro, que pode ter alguma deficiência que está oculta por ter sido uma avaliação como um todo. E, por fim, o modelo que seria integrado seria um sistema de IoT, Internet of Things, de forma que você lance os dados e ele vai transmitir esses dados para a empresa. No caso, de acordo que os dados vão sendo lançados, ele vai sendo atualizado automaticamente. É isso, muito obrigado a todos.